Sérgio, sobre o povo em relação à votação lá dentro do Conselho, né? Uma nova votação em relação à venda da SAF. O povo, não sei se, como você falou, né? Eu acho, do jeito que você está falando, eu acho que o povo não aprendeu. Porque se a torcida vir falar que está tudo bem, tem que ser vendido, o povo vai acabar, assim, desculpa o palavreado, arregando e vendendo de novo. Como você está vendo o Conselho em relação, e os sócios em relação a uma não futura venda, a uma não venda, mesmo por causa de exemplos passados? Eu acredito que a torcida do Vasco, se ela tivesse sido levada pela direção do clube, num discurso da direção do clube, aprendemos a lição, queremos sim ter parceiro, até achamos, se eles dissessem queremos que seja SAF, entendemos que SAF é o melhor caminho, etc., mas jamais vamos perder o controle acionário, teria apoio integral da torcida do Vasco. É a forma como você fala. Porque a torcida do Vasco viu o que aconteceu. Só que quando a torcida do Vasco... Entenda o seguinte, o torcedor do Vasco está muito distante disso. Ele quer o Vasco campeão, ele quer ver o Vasco indo bem, ele gosta do Vasco, ele compra, ele vai, paga o seu ingresso para ver jogo do Vasco, compra a camisa do Vasco. É isso que eu mais ouço na rua. Eu quero ser campeão, não quero saber de dentro do Vasco. Mas isso é o papel do torcedor. Por isso que o torcedor não é quem está gerindo. Quem está gerindo tem uma outra visão, uma visão institucional. Mas assim, muitas vezes era difícil. Eu me lembro, meu pai, eu falava pro meu pai, poxa, pai, por que o Vasco não compra o fulano de tal? Não, mas tem que ver, porque tem a situação, tem que ver. Mas a gente acha que é assim. Olha, tinha que ter um cara para bancar isso tudo. Eu me lembro do Sérgio Cabral dando entrevista uma vez, Sérgio Cabral, não o filho, o pai, que é vascaíno, jornalista e tal. Ele dando uma entrevista uma vez, ele disse o seguinte: poxa, eu quando era criança, quando eu era início da fase adulta e tal, garoto ainda, faculdade, às vezes eu pensava, tem que ganhar na loteria federal, né? Tem que ganhar na loteria, porque aí eu vou comprar o fulano de tal pro Vasco. Isso daí é uma coisa natural do torcedor. Qual é o freio disso? É o freio da responsabilidade, é o freio da percepção daquilo que o público pode fazer naquele momento, etc. E aí os clubes andaram 110 anos, todos eles com suas dívidas, etc., com problemas pontuais, mas andaram exatamente com algum tipo de responsabilidade. Só que aí o que se tem na cabeça é que não. Só que todo mundo foi responsável, ninguém presta, porque a situação dos clubes brasileiros, como eu falei, ela piorou muito quando você deixou de ter uma grande receita que você tinha nas vendas de atletas na primeira década do século passado. Mas o ponto fundamental, o ponto nodal hoje, é que, dentro dessa perspectiva, o torcedor ele vai muito ficar atrelado ao discurso de quem gere. É absolutamente natural, porque ele pensa o seguinte, bom, como é que eu vou mudar esse conceito? Não tem como mudar, eu estou aqui só torcendo. Então é isso aí, vamos vender? Vamos vender, então vamos ver quem é o melhor para comprar. É natural, é isso que ela está pensando. Se a lógica é vender, que venda para o melhor. Se a lógica, olha, vender, mas não é perder o controle acionário. Temos que... Aí o que o torcedor estaria dizendo nas ruas, nos bares, botequins, na porta de São Januário? Olha só, a gente vai vender, mas tem que cobrar da direção. A direção já falou que vai vender, mas que não quer perder o controle acionário. Tem que ver aí para quem vai vender, mas o Vasco realmente tem que ser dos vascaínos. Eu concordo com isso, o Vasco é dos vascaínos, eu mesmo já falei essa frase várias vezes. É isso que as pessoas estariam discutindo. Então não adianta você cobrar da torcida. A torcida é levada a tomar uma posição baseada naquilo que a direção diz. É muito difícil você conseguir um movimento na torcida que seja um movimento que eu digo um movimento absolutamente natural. Não estou dizendo movimento de uma torcida organizada, estou falando de um movimento natural, geral, em que seja contrário ao que a direção do Vasco está falando. Esse é o grande problema. Agora, para eles que estão lá dentro, que é o que você me perguntou, que, aliás, faz parte da tua pergunta, para eles que estão lá dentro, eu considero o seguinte, o Conselho Deliberativo do Vasco, ele é formado hoje pela situação que é uma mistura dos grupos que foram denominados roxos e amarelos durante a eleição de 2020, que se misturaram em 2023. Então a lógica é a mesma. Se eles percebem que eles jogam, vamos jogar a mesma história. Só que agora o contrato vai aparecer, não vai ser obscuro. Agora nós vamos dizer que nós vamos ter a garantia A, B ou C. Eu vou jogar o mesmo, mas eu jogo a mesma lógica. A torcida do Vasco, ela vai ficar com essa lógica, tudo bem. Se ela tivesse uma possibilidade da torcida do Vasco, olha só, garotão,
Não venha me dizer que você aqui, a que está gerindo o Vasco agora, você não fez parte disso. Claro que você fez, você estava lá no momento da votação. Como é que você está agora dizendo que vai vender de novo? Mas não foi essa lógica que a torcida abraçou. Ela abraçou a lógica, ó, se a direção do Vasco está dizendo, não tem outra coisa para fazer, então vamos vender de novo.